Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Você que está enfermo, doente, problemático ou problemática, você que talvez já perdeu até mesmo o sentido do seu viver. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança, como a bênção para a sua vida, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus, a seu favor, a favor do seu lar, a favor dos seus problemas, para a sua doença e para a sua enfermidade. O Senhor Jesus declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tome posse da tua bênção no momento da cadeia da prece poderosa. No livro de Juízes, capítulo 7, do versos 4 ao 7, nos diz: E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali tus provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Esse é um relato de Gideão, um juiz que foi levantado para libertar Israel do jugo dos midianitas e amalequitas. Estes, quando Israel fazia a sua plantação e no momento da sua colheita, eles invadiam toda a terra e levavam todo o mantimento, levava tudo aquilo que era produzido. E isto em consequência de terem abandonado o Deus vivo.
O Deus que os tirou do cativeiro do Egito, todo israelita, em todo tempo, ele é instruído, ensinado, desde pequenininho, sobre a história do livramento que houve de Israel do cativeiro do Egito. Tanto é real que recentemente, na posse do presidente Bolsonaro, o ministro de Israel trouxe todo o histórico da nação de Israel, desde a sua criação e fundação. Em 1947, aprovado pelo Conselho da ONU, em que um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu seu voto para que fosse criado o Estado de Israel. E em 1948 foi então implantado o Estado de Israel. Israel tem o reconhecimento do Brasil por esse voto que foi dado em 1947 para a criação do Estado de Israel. E todo esse histórico que foi trazido, ali está registrado que Deus tirou o povo do cativeiro do Egito. Embora tenham eles consciência deste Deus, deste milagre, destas maravilhas que se realizaram desde a saída do Egito até a chegada à terra da promessa de Canaã, onde estão no dia de hoje, eles trazem esse histórico. Mas Israel sempre teve os seus fracassos, porque abandonaram o Deus vivo e se voltaram para a idolatria. E Deus, em cada tempo, ele levantou líderes. No livro de Juízes, nos relata sobre vários juízes que em vários tempos foram levantados para libertar Israel de um cativeiro. E agora, aqui com Gideão, Deus levantou Gideão como juiz, para que pudesse libertar o povo que estava na idolatria, o povo que havia se afastado do seu Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, e para que a palavra de Deus se cumprisse, para que aquilo que os profetas profetizaram no Velho Testamento, desde o Éden, Deus vem cumprindo a sua palavra. Aqui, no caso, Deus levanta Gideão. E sabe o que nos é registrado? Que os midianitas, eles eram como a areia do mar. Era um número incontável. E eles oprimiam Israel, levando tudo aquilo que eles produziam. E não havia quem os livrasse. No versículo 12 nos diz: e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar,
em multidão. Este era o povo que estava oprimindo Israel. E agora Deus convoca Gideão para dar um livramento. E Gideão faz uma convocação e 32 mil homens se apresentaram, diz o versículo de número 3. Agora, pois, disse Deus, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Ou seja, na convocação de Gideão, se apresentaram 32 mil homens. E quando Deus dá esta orientação para Gideão, para que aqueles que fossem covarde, medroso, que voltassem para trás, desses 32 mil, voltaram 22 mil. E restaram ainda 10 mil que ficaram. Esses não se enquadraram nos medrosos, não se enquadraram nos covardes. Era uma grande multidão. E então, talvez Gideão tenha se abalado. Mas Gideão estava crendo no Deus que o havia convocado. E você que me assiste neste momento, saiba de uma coisa: o Deus que te chamou, o Deus que te convocou. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você que já teve um encontro com Cristo, você que aceitou a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, você que está no ministério pregando a palavra de Deus, você foi uma escolha de Jesus. E na sua trajetória, você não pode mudar de rumo. Porque quando se muda de rumo, se dá lugar para o inimigo trabalhar. A confiança em Deus, a confiança no Senhor Jesus Cristo, é a vitória para a sua vida. Jesus tem uma promessa, a promessa da vida eterna para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceita e recebe como Senhor da vida, Salvador da alma, para aqueles que creem que Jesus fez uma obra no seu lugar, lá na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados. Você que ainda não teve esta oportunidade, não teve este privilégio, abra o seu coração, aceite e receba Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma. A fé em Deus, a fé em Jesus, é a força que você tem para a sua caminhada espiritual. Gideão ficou apenas com 10 mil, mas ele sabia que o Senhor tinha um propósito para libertar. Gideão não estava olhando aquela multidão que nos diz que era como a areia do mar. Eram incontáveis os inimigos, os midianitas e amalequitas. Mas Gideão estava olhando para o Deus que tinha um propósito de libertação. E em dado momento, Deus faz uma outra prova. Ele diz:
Gideão ainda tem muito povo com você, faz esses 10.000 descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez o que o Senhor ordenou. Desceram as águas, e todo aquele que se ajoelharam, como faziam na adoração do Deus Baal, estes foram rejeitados. Aqueles que ficaram de pé e tomaram a água na sua mão, levaram na boca, olhando se o inimigo não estava vindo, foram apenas 300 homens. De 10.000, somente 300 homens foram aprovados por Deus, porque eles eram prudentes. No dia de hoje, nós temos muitos movimentos religiosos, e as pessoas estão olhando para as multidões, as pessoas estão correndo para onde as multidões estão se reunindo, e muitas vezes recebendo heresias, muitas vezes recebendo aquilo que a palavra de Deus não promete, recebendo aquilo que, embora seja no nome de Deus, embora seja no nome de Jesus, mas a prática é uma heresia. A prática está fora, porque é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular Independente, ela está anunciando e compromissada com o ID de Jesus, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 a 20. Quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, uma ordem de evangelização. E esta ordem, ela prevalece até o dia de hoje. E Jesus disse o seguinte, versos 15 do capítulo 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Se você quer ver sinal de Deus, sinal de Cristo na sua vida, você se apegue com Ele. Não se apegue com heresias, não se apegue com multidões. Deus tem um livramento. Deus teve o livramento para Israel com apenas 300 homens. Com aquela multidão incontável, Gideão foi vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus quis mostrar a Israel que o livramento estava vindo dele. Com apenas 300 homens, um inimigo incontável,
mas as mãos de Deus está presente. E quando as mãos de Deus está presente, o milagre acontece. Quando as verdades de Deus é pregada pelo nome glorioso do Senhor Jesus, o milagre acontece, a salvação acontece, a transformação das vidas acontece. Que você que me assiste nessa hora, abra os teus olhos, abra os teus entendimentos, abra o teu coração. A tua salvação está em jogo e depende tão somente de você. Crer nas verdades do Evangelho do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida que me assiste, com esta casa, neste lar, esta família, ó Deus, nesta empresa, neste comércio, aonde, Senhor, tenha uma vida, uma alma, Senhor, nos assistindo, que esta tua bênção seja nesta hora por sobre esta vida. Abre os entendimentos, toca no coração, realiza, Senhor, a sua grande obra, manifestando o seu poder, para que haja salvação, para que haja reconciliação. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que se voltem para ti, para glorificar o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aqueles que estão, Senhor, em um ministério, Senhor, que possam ser despertados para as verdades do teu Evangelho. Ó Deus, para levar para as almas, Senhor, as verdades, para que haja a bênção da salvação. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, problemáticos, perturbados. Toca nesta hora, porque no nome do Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas. Eu me levanto nesta hora contra as obras da feitiçaria e da macumbaria, toda prendedura, toda amarração. Eu estou ordenando que seja desfeita agora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Espírito de doença, espírito da enfermidade, espírito de vícios, espíritos, ó Deus, opressores, espírito de violência, eu estou repreendendo desta vida, eu estou repreendendo desta casa, do seio desta família, em nome do Senhor Jesus. Haja bênção, haja libertação e para a sua glória. Amém. Participe do